A paz do Senhor a todos. Vamos ler a palavra do Senhor, que na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 13. A palavra de Deus diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala para nós sobre tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, ele sabia muito bem do que estava falando. Ele conhecia muito bem o que era o dia mau, né? Enquanto o apóstolo Paulo esteve aqui pregando, evangelizando, a maior parte do tempo dele ele passou na prisão, né? Então ele sabia muito bem o que era esse dia mau. Ele falava isso aqui com propriedade. Então, como ele sabia, ele tinha experiência sobre esse dia mau, então ele viu aqui a importância de nós tomarmos, então, toda a armadura de Deus. Importante nós observarmos que o apóstolo Paulo diz toda a armadura de Deus. Não vale nós tomarmos as armaduras de Deus parcialmente. Não, eu vou aqui colocar o escudo da fé, eu vou calçar os meus pés com o evangelho da paz, mas só isso está bom. Não. O apóstolo Paulo diz que é para nós nos equiparmos totalmente, de maneira integral, né? Nós precisamos de nos preparar, quer dizer, de modo que não haja em nós nenhuma brecha. Porque o inimigo ele é sagaz. Onde ele ver em nós alguma brecha, algum espaço ali que ele possa nos atingir, ele vai, né, então, nos atingir naquela brecha ali. Então nós precisamos de tomar toda a armadura de Deus. Então ele começa aqui falando para nós sobre a verdade. Ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir quer dizer colocar o cinto da verdade. O cinto ele tem um papel fundamental em nós. Quando nós nos cingimos, esse cingir nos impede que a nossa nudez seja vista, né? E em algum momento de nossas vidas. Então o cinto ali nos traz firmeza, ele firma a nossa roupa. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, estai, pois, firmes, suas vestes estarem firmes com a verdade. Então a verdade, ela vai fazer com que nós não venhamos a ser envergonhados. Fazer com que nós não venhamos a entrar em opróbrio. O diabo não venha a nos desmascarar. Por quê? Porque nós estamos cingidos com a verdade. Existe um ditado assim que a mentira ela tem perna curta, e tem mesmo. Uma hora ou outra a pessoa ela é envergonhada. Por quê? Porque ela não está firme com a verdade. A verdade nos traz firmeza, nos traz segurança. A pessoa ela cingida, ela anda pelas ruas com mais segurança, não é? Porque ela traz isso aí. Então, espiritualmente aqui, a verdade ela nos cinge, ela nos deixa seguros, nos deixa firmes, não é? Quanto à cobertura da nossa nudez, espiritualmente falando. Então, primeiro lugar é a verdade, nós cingirmos com a verdade. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos vestir da couraça da justiça.
Então a couraça, ela protege o nosso corpo. Ela protege também o nosso coração. Então, a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, que o nosso coração precisa estar ocupado com a justiça de Deus. A justiça de Deus é o cumprimento da palavra de Deus. A partir do momento que você cumpre a palavra de Deus, você observa os preceitos bíblicos e os cumpre, então você está ocupando o seu coração com a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é o cumprimento da palavra de Deus. À medida que você cumpriu, que você obedeceu, praticou os mandamentos do Senhor, então você recebe da justiça dele. E essa justiça, então, ela protege o seu coração, né? A Bíblia diz que se tem uma coisa que é para nós guardarmos, é o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós guardamos o nosso coração com a couraça da justiça. A Bíblia diz que o coração, o coração estão as saídas da vida, né? Então, nós protegemos o nosso coração com a couraça da justiça. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, cumprimos com a palavra de Deus, então essa justiça, essa couraça da justiça está protegendo o nosso coração aqui de qualquer mal que vier nos atingir, né? Segunda coisa, né? A terceira coisa é calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Olha que coisa gloriosa. O Evangelho aqui é chamado de Evangelho da paz. Nós precisamos de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. A palavra de Deus diz que quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas ou boas notícias. A palavra de Deus mostra que aquele que anuncia o Evangelho da paz, ele precisa de anunciar esse Evangelho em paz. O cristão não pode anunciar o Evangelho em guerra, em contenda, com ira, não é? Eu me lembro que quando eu morava em Americana do Brasil, logo quando eu me converti, eu saía para evangelizar e eu queria, então, converter as pessoas à força. Eu ficava nervoso, irado com as pessoas. Eu queria que as pessoas se convertessem justamente no meu tempo, do meu jeito, a meu modo, né? E não é assim. A palavra de Deus mostra que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse não é o nosso papel. Convencer ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, nenhum de nós poderemos convencer. Mas Deus nos chamou para pregar. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a nossa função é pregar, não é convencer, não é querer pegar a palavra e descer a goela abaixo do povo. Não. Então nós não podemos pregar com ira, né? Contender com a pessoa, ser agressivo em pregar o Evangelho, não. O Evangelho aqui é o Evangelho da paz, nós precisamos de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho precisa ser pregado em paz, com mansidão. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então a gente prega, fala do amor de Jesus com paciência, né? A palavra de Deus mostra que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. Então tem que haver ali, irmãos, paz. Na medida que nós estamos anunciando o Evangelho, nós precisamos de pregar com paz, com mansidão e crer que Deus fará uma obra naquela pessoa no tempo dele e do modo dele, né? Esse é o ponto de número 3, né? 4, diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé, ela é fundamental
para a pessoa apagar os dardos inflamados do maligno. Então, a nossa maior luta aí, a nossa luta, na verdade, ela é contra demônios. O apóstolo Paulo já diz aqui nos versículos anteriores que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra poderes espirituais, né, que habitam nas regiões celestiais. Então a nossa luta é contra demônios, e esses demônios usam várias circunstâncias, várias situações para nos atingir com dardos inflamados. Às vezes usando até pessoas mesmo, na maioria das vezes. Pessoas para te ofender, para te falar uma palavra mal falada, uma palavra maldita, algo ali para ofender o seu coração, para te agredir na alma. Então, você precisa de estar com o escudo da fé. Então, o que é você estar com o escudo da fé? É crer nas promessas de Deus. É crer naquilo que Deus fala a seu respeito. Existe aquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Existe aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. E existe aquilo que Deus pensa a seu respeito. E o diabo, muitas vezes, ele vai usar as pessoas para te atingir com aquilo que elas pensam a seu respeito. Né? E o inimigo vai usar as pessoas para falar palavras malditas contra você. Quando você ouvir essas palavras, é necessário então que você lembre das promessas de Deus. Lembre daquilo que Deus fala a seu respeito, Deus pensa a seu respeito. Na medida que você se lembrar então das promessas de Deus, daquilo que Deus pensa a seu respeito e fala a seu respeito, que são só coisas boas, então você não permitirá que aquelas palavras de ofensa inflamem então a sua alma, o seu coração. Por quê? Porque você está crendo não nas palavras que as pessoas estão dizendo a seu respeito, mas nas palavras que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a nosso respeito é que nós somos filhos de Deus. É que nós somos menina dos olhos de Deus. É que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. É que nós somos o povo escolhido por Deus. Que nós temos a mente de Cristo. Que nós temos a imagem de Deus. Então, irmãos, nós precisamos de crer naquilo que Deus falou a nosso respeito. E não dar ouvidos àquilo que muitas vezes o inimigo tem colocado na cabeça das pessoas para falar contra nós. Né? Então, com a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de Deus, você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Às vezes o inimigo tem lançado coisas, lançado pânico, depressão, pensamentos negativos, mas se nós voltarmos a nossa mente para a palavra de Deus e crer nas promessas de Deus, nós vamos apagar tudo isso. Né? Então é muito importante nós crermos de uma maneira bem firme no que Jesus disse ao nosso respeito. Então nós vamos apagar todos os dardos inflamados, o inimigo não vai poder nos atingir. Outro ponto importante, muito importante, o apóstolo Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. O que é tomar o capacete da salvação? Lembrando que o capacete protege a nossa cabeça, a nossa mente. Então, como nós vamos adquirir então esse capacete para proteger toda essa região aqui? É colocando a nossa mentalidade, irmãos, na salvação eterna, na vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim: pensar nas coisas do alto.
Quer dizer, coloque a sua mente na salvação, na sua salvação. Pensar nas coisas do alto e não nas de baixo. Pensar nas coisas do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, na medida que eu coloco o meu foco, os meus pensamentos na salvação eterna, na vida eterna, eu vivo em prol da minha vida eterna, então eu tenho o capacete da salvação. Né? Eu não tenho o capacete da perdição, eu tenho o capacete da salvação. A Bíblia mostra que se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a pessoa que pensa só nessa vida aqui, ele não tem o capacete da salvação. Tem o capacete da salvação aquele que está com a sua mente focada na vida eterna, com Deus. O apóstolo Paulo diz assim, amai a vinda de Cristo. Então, o cristão que ama a vida de Cristo, que foca na vida de Cristo, que foca a vida eterna, que pensa nas coisas do alto, que tem como prioridade morar no céu, então esse tal tem o capacete da salvação. E eu te digo, tudo que o inimigo tiver de fazer na vida de uma pessoa para derrotá-lo, ele vai começar pela mente da pessoa. A mente é o ponto de partida para que ele destrua uma pessoa. O inimigo sabe que se ele dominar a mente de uma pessoa, ele domina todo o corpo. Mas quando ele chega diante de uma pessoa e ele encontra essa pessoa com o capacete da salvação, quer dizer, essa pessoa, ele vive em prol da sua vida eterna. Ele vive em prol de ser salvo. Então o diabo não vai ter poder para entrar ali na mente dele. Ele não vai ter força para tirar ele da presença de Deus. Porque o inimigo sempre vai usar as coisas dessa terra para tirar a pessoa da presença de Deus. Sempre vai usar essas coisas dessa terra aqui. Ele vai usar a dita teologia da prosperidade para tirar o foco das pessoas da vida eterna. Ele é sutil, o inimigo é sutil. Então ele vai usar essas coisas terrenas para fazer com que você perca o foco da sua salvação eterna. Mas se você voltar ao seu foco, colocar o seu foco na sua salvação, desprezar esse mundo de prazeres pecaminosos, não se conformar com esse mundo, não se conformar com essa vida, colocar dentro de você que você está aqui de passagem, que a sua morada, a sua morada futura, ela não é aqui. Você está aqui só de passagem. Então o que acontece? Você terá o capacete da salvação. Então nada vai tirar você do seu foco. Você pode até mesmo perder a sua vida em prol do Evangelho. Você não vai se importar. Por quê? Porque você aguarda uma outra pátria. Você não vai amar a sua vida. A pessoa que ele está com a mentalidade dele na sua salvação eterna, ele não liga para a sua vida aqui. Por quê? Porque ele não valoriza tanto essa vida. Ele valoriza mais estar com Cristo. Ele valoriza mais obter a sua salvação. Então, ele aborrece a sua vida aqui. Então, esse cristão, ele tem o capacete da salvação na vida dele. Em último lugar, irmãos, o cristão ele precisa se armar também da espada do Espírito Santo, né? Que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Espada do Espírito Santo.
e nós precisamos de colocar essa palavra em nossas mãos. A espada, ela é uma arma tanto de defesa como de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Mas é importante nós observarmos uma coisa. Nós não podemos só ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos também saber manejá-la. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o cristão ele não pode só ter a palavra, ele tem que também saber manejá-la. Ou seja, ele tem que saber usá-la no momento certo, do modo certo. Jesus Cristo, ele não somente era a própria palavra, como ele também sabia manejar como ninguém a palavra de Deus. Ele sabia usar a palavra de Deus da maneira correta. Então, lá em Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. O diabo ali, ele citou as Escrituras. Mas ele citou de uma maneira errada para o momento ali. A forma dele usar estava errada. A palavra estava correta, mas a forma ele usou de maneira incorreta. Mas Jesus, então, como ele sabia manejar bem a palavra, ele então usou a palavra certa, no tempo certo e do modo certo. O diabo, então, não pôde confundir a Jesus. Porque Jesus era a própria palavra e ele sabia manejar muito bem, como ninguém, a palavra de Deus. A palavra de Deus, para ela ser bem manejada, ela precisa ser no tempo certo e do modo certo. Quantas pessoas têm usado a palavra, mas de maneira errada, né? Inapropriada para o momento ali. Lembra que o diabo diz? Ele diz, quando ele levou Jesus lá no pináculo do templo, o diabo usou a palavra, ele diz assim, está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito, para que não tropeces com os teus pés em alguma pedra. Lança-te daqui abaixo. O diabo falou para Jesus, lança-te daqui abaixo. Está escrito que Deus vai te proteger, que Deus vai te livrar. Está vendo? A palavra que o inimigo usou estava errada? Não, a palavra era certa. Estava escrito mesmo. Mas ela estava ali, a forma estava errada. Então nós precisamos saber manejar a palavra. Usar a palavra de maneira correta, né? Então, irmãos, nós vamos ser muito bem-aventurados. Então é ter a palavra e saber usá-la de momento correto. Quer dizer, ter a interpretação correta. Essa é a verdade. Ter a interpretação correta, ou seja, ter a interpretação do Espírito Santo. Então, nós saberemos manejar a palavra de maneira correta. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, que nós venhamos a ter a palavra de Deus em nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela é tudo para nós. A Bíblia mostra que tudo foi criado pelo poder da palavra. E tudo é sustentado, está lá em Hebreus no capítulo 1, que tudo é sustentado, todo o universo é sustentado pelo poder da palavra. Então, se todo o universo é sustentado pelo poder da palavra, e tudo foi criado pelo poder da palavra, irmãos, será que você e eu não seremos também sustentados pelo poder da palavra? Então a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Jesus disse
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a nossa sobrevivência está na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus abençoe poderosamente sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.